Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. É um privilégio para mim trazer um pouco da palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E sabemos muito bem que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17. E hoje eu gostaria de refletir, de convidá-los a uma reflexão, e nessa reflexão falaremos sobre o poder do perdão. É incrível o poder do perdão e até compreendendo um pouco desse poder, consegue então entendermos, nós conseguimos entender porque o Senhor Jesus ele enfatizava tanto o perdão, a necessidade de perdoarmos uns aos outros. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós temos aqui orientações paulinas à igreja de Éfeso para que pudessem ser benignos, misericordiosos, e é quase impossível, ou é impossível ser benigno e misericordioso, principalmente, se a pessoa não aprendeu a perdoar. Quando a pessoa aprende a perdoar e ela perdoa genuinamente, de coração, essa pessoa se liberta, essa pessoa é uma pessoa abençoada por Deus. É uma pessoa que tem conexão com o céu e dali recebe força e poder, intrepidez, ousadia para fazer a obra do Senhor, porque devemos perdoar. Se necessário for, 70 vezes 7, mas devemos perdoar. Porque a pessoa mais abençoada, a pessoa que tem maiores vantagens, não é o perdoado, mas é quem perdoa. E hoje, tanto a Bíblia como a ciência vai nos mostrar isso. Primeiramente, você sabia que guardar rancor afeta, lhe fere física, emocional e espiritualmente? Nos 3 âmbitos. Corpo, alma e espírito são afetados quando uma pessoa ela não libera o perdão. Quando ela decide não perdoar o seu próximo. E antes de falar sobre perdoar o próximo, apenas menciono porque há 3 tipos de perdão. O perdão ao próximo, você perdoando o seu próximo, alguém, um terceiro. Tem o perdão a si mesmo, e eu conheço como pastor em aconselhamento, eu posso notar que muitas pessoas não conseguem perdoar a si mesmas. Então é o perdão a si mesmo e o perdão que pedimos a Deus, ou seja, Deus perdoando os nossos pecados. Eu pergunto, você cumpre bem o seu papel como cristão nesses 3? Você sabe e consegue perdoar bem o seu próximo? Você já perdoa a si mesmo? E já rogou o perdão a Deus pelos seus pecados? E sempre quando erra, está ali pedindo perdão a Deus, ao Senhor, porque nós não queremos quebrar ou perder a nossa comunhão com Deus. Isso não significa perder a nossa salvação, é muito diferente, mas sim perder a comunhão com o Senhor. Cristo ele relatou o perdão como essencial para viver uma vida em abundância. Quer viver uma vida com qualidade espiritual, com paz de espírito, com força que vem do alto, ou seja, com poder que vem do alto? Você precisa aprender a perdoar e praticar diariamente o perdão. Nosso Senhor Jesus Cristo e a ciência estão em comum acordo no tocante ao perdão nesse assunto. Existem diversas provas científicas que atestam que o perdão faz bem para a saúde, que o perdão faz bem para quem perdoa. E o primeiro ponto de poder no perdão é que o perdão ele lhe conecta espiritualmente com Deus. Eu acredito que o que há de mais importante é estarmos conectados espiritualmente com Deus, porque Deus é amor. Então, para que eu possa compartilhar amor,
para que eu possa compartilhar vida, porque Deus é a nossa vida, Jesus Cristo é a vida, para que eu possa compartilhar verdade, porque Jesus Cristo também é a verdade. Retidão, eu preciso estar conectado com o Pai, preciso estar conectado com o céu. E para isso eu preciso aprender a perdoar. A falta de perdão também provoca sentimentos de vingança dentro do nosso coração. Ou seja, desejaremos sempre pagar o mal com o mal para não ficarmos para trás ou por baixo de alguma situação. Essa é a característica de uma pessoa que guarda rancor, que guarda o mal no seu coração porque está ressentida com alguém. E ela quer pagar com a mesma moeda. Ela quer que a outra pessoa sinta o mesmo gostinho do veneno que ela tem provado. E pessoas assim não prosperam. E Deus, Ele nos adverte a aprender a perdoar. Mateus 6, versículo 15. Nosso Senhor disse: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É condicional. O perdão de Deus para conosco está condicionado à forma como nós perdoamos as demais pessoas. No momento que eu decido não perdoar, a partir do momento que eu não decido dar sequência ao processo de perdão, porque falaremos logo em seguida, não é um ato, é um processo. Às vezes, o primeiro degrau que nós subimos nessa escada para o perdão é dizer, eu te perdoo. Mas depois é trabalhar o nosso coração, a nossa mente sobre isso. Porque perdão não é esquecer, nós não conseguimos esquecer, nosso cérebro não foi feito para isso, para deletar. Nós não temos essa capacidade. Mas precisamos aí trabalhar, fazer uma edição, uma reprogramação da nossa mente para poder compreender aquilo que aconteceu e, apesar do que aconteceu, seguir em frente. Isso é muito importante. Mas o que eu destaco aqui em Mateus 6,15 é que se você não perdoar, Deus também não lhe perdoa. E então, como você e eu pecamos todos os dias, lamentavelmente nós pecamos, os nossos pecados vão se estancando e vão se acumulando, vão se avolumando. E isso quebra a nossa comunhão com Deus. Se há algo que quebra a nossa comunhão com Deus, esse algo chama-se pecado. O pecado quebra a nossa amizade com Deus, a nossa vontade de buscar o Pai, porque sabemos que não seremos ouvidos. A Bíblia diz em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, se eu não perdoo o meu próximo, e quando me refiro ao próximo, isso pode ser alguém de dentro da sua casa, talvez é o seu pai que você não consegue perdoar, talvez é sua mãe que você não consegue perdoá-la, ou seu filho, a sua filha, ou alguém muito íntimo, um avô, algum parente próximo, um sobrinho, eu não sei. Você precisa perdoar, porque se você não perdoar, Deus também não lhe perdoará. Isso assim, não é talvez não lhe perdoará. Não lhe perdoará até que você possa conceder o perdão àquele que lhe ofendeu. E, inclusive, a oração do Pai Nosso fala sobre isso e enfatiza, porque diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoa-nos as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou seja, é proporcional, é na mesma condição. Do mesmo jeito que eu perdoo o próximo, é que Deus me perdoará. O Senhor nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Eu lhe pergunto, você tem perdoado o próximo? Porque se você não tem perdoado o próximo e tem algumas pessoas na sua lista negra, eu sinto lhe informar, mas como um irmão, como um amigo, como um pastor, você deve perdoar essa pessoa ou essas pessoas, porque enquanto você não perdoar, você está se machucando, você está quebrando a comunhão com Deus, e Deus, apesar que Ele queira, apesar que Ele almeje renovar ou reconciliar o ser humano caído com Ele, Ele não pode, porque Ele não pode quebrar um princípio que Ele mesmo estabeleceu. E a Bíblia diz
que o perdão é dado quando nós perdoamos o próximo. Então, perdoe o seu próximo para que você possa reconectar-se espiritualmente com o Senhor. E, além disso, a falta de perdão, ela retarda respostas às nossas orações, porque se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, e vai nos levar a enxergar só as falhas dos outros. Esse é o pior. A nossa sujeira, os nossos pecados fazem com que nós enxerguemos apenas o que nós temos em nós. A nossa sujeira, os nossos pecados nas outras pessoas. O que nos impede de encontrar o melhor em relacionamentos. E principalmente para um casal que é tão unido, que é uma só carne. Aí você começa a olhar para o seu cônjuge e não consegue perdoá-lo, e você somente vê os seus defeitos. Apenas aquilo que tem de ruim no seu cônjuge. Por quê? Porque no seu coração há amargura, há ressentimento, e você fica sentindo novamente sentimentos ruins de rancor. E isso provoca malefícios e prejuízos na sua vida, tanto espiritualmente, como fisicamente e psicologicamente. E um detalhe importantíssimo: o perdão não acontece de uma hora para outra. Antes fosse, mas não é. É um processo contínuo. E a Bíblia também fala sobre isso, e a ciência, os cientistas mostram que o nosso cérebro não pode perdoar as pessoas que nos machucaram até que aqui eu cito 4 pontos, que lamentemos a dor que já experimentamos. Isso significa aceitar que fomos feridos. Porque o que muitas pessoas fazem, e que eu tenho tendência a fazer, é guardar aquilo que é podre, aquela ofensa, aquele ressentimento, e escondê-la como que se quisesse dizer que isso não me afetou, que não me machucou, que não me esfolou, que não me arranhou. E vamos guardando, mas é algo podre, algo que cheira mal. E com o tempo, o cheiro se torna cada vez pior, como se fosse um corpo, um cadáver, algo em decomposição, putrefato, e isso reflete na sua casa, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com os seus colegas de trabalho, na escola ou na rua, porque o seu temperamento muda, porque a sua forma de agir, aí você explode com as pessoas, você vai explodir até com um cachorro, você explode com pessoas no trânsito. Por quê? Porque tem um rancor, tem uma dificuldade que não foi trabalhada. Por isso é tão necessário perdoar, e se for necessário, 70 vezes 7. Devemos perdoar. Em segundo lugar, trabalhemos para entender a perspectiva do nosso agressor. Ou seja, o que passava na mente da pessoa para que ela pudesse, então, lhe ofender. Será que ela realmente sabe que lhe ofendeu? A ofensa foi proposital? Ou ela foi algo fortuito? A pessoa naquele momento estava sofrendo pressão, estava com a cabeça esquentada, estava numa fase de maturidade, tinha problemas internos, problemas familiares, e aí, da mesma forma que estava já aquecido, já borbulhando em pressão, ele foi, estourou com você, explodiu com você. Então começa a se colocar no lugar da pessoa que ofendeu, para entender as circunstâncias que levaram a praticar o mal, a praticar o pecado, a ofensa. E isso é muito importante, a tentar racionalizar o processo da ofensa, e logo em seguida você tem que decidir, é uma decisão, você não tem que esperar sentir vontade. Lembre-se de um estudo passado sobre o coração, quanto ele é enganoso. Então nós não podemos esperar ter um sentimento, uma vontade, agora sim eu quero perdoá-lo ou perdoá-la. Não, você deve propor, porque assim diz o Senhor. Deus ordena que nós devemos perdoar. Então, como Deus mandou, eu decido propositalmente, de forma deliberada, a perdoar. Não importa se eu quero, não importa se eu não quero, porque eu quero obedecer. Isso não é ser falso, isso é ser obediente. E nessa obediência, Deus começa a trabalhar o seu coração. E por fim, então começamos a ter compaixão por quem nos feriu e começamos a orar em favor dela.
Você deve ter compaixão, principalmente se se trata de uma pessoa perdida, de um incrédulo, porque sabemos que essa pessoa é cega, que ela é enganada por Satanás e que o fim dela é um caminho de perdição e de morte. Essa pessoa precisa se arrepender. Se ela não se arrepender, nós temos ali, de acordo com a Bíblia, o inferno a aguardando. E Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, ao arrependimento. E se essa pessoa se arrepender, ela será outra criatura. Deus a regenerará em Jesus Cristo. Então precisamos sim orar. A Bíblia diz em Romanos 12:14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Sabe as pessoas que te perseguem? Abençoa. Fale bem, abençoe e não amaldiçoes. E aquilo que nós desejamos, aquilo que nós semeamos, aquilo que nós colhemos, é um efeito que bumerangue. Aquilo que eu desejo para o meu próximo é o que volta para mim. Então deseje o bem para o próximo, abençoe as pessoas, inclusive as que lhe perseguem. E a Bíblia ainda diz em Mateus capítulo 5, versículo 44, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aprendendo o exemplo do nosso Pai que nos perdoou em Jesus Cristo. Então nós oramos, nós bendizemos, nós desejamos o melhor, amamos os nossos inimigos. Pastor, mas isso é tão difícil. Jesus não disse que seria fácil. Mas seria e é o certo a fazer. Então comece. Pastor, mas eu não tenho vontade. Não espere ter vontade para orar por uma pessoa que tem lhe ofendido. Talvez é alguém lá no passado. Alguém que lhe ofendeu, que lhe magoou, que colocou uma mancha na sua história, que lhe deixou com traumas. Você precisa orar em favor dessa pessoa para que Deus possa conceder o perdão, o arrependimento, para que Deus possa dar a oportunidade de que ela ceda ao Evangelho, que ela se dobre à cruz do Calvário, ali nos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Isso trabalha o seu coração. Você vai orar e orar e orar. Talvez a sua oração não vai mudar a pessoa, mas a sua oração vai mudar você. Deus vai mudar e trabalhar o seu coração. Essa é uma das grandes bênçãos. Eu repito, talvez a sua oração nem vai mudar o seu ofensor, mas ela vai mudar você. Então, não deixe de orar. Abençoe que dos seus lábios, que do seu coração saiam boas sementes, frutos do bem, de um coração regenerado, de um coração piedoso. E, em segundo lugar, o perdão te liberta de dores físicas, psicológicas e emocionais. Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças emocionais e físicas como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. E quando se trata sobre a depressão, existem dois tipos de depressão, não é o tema desta noite, poderíamos abordar um estudo apenas para falar sobre depressão, depressão exógena e depressão endógena. A maioria das depressões, elas vêm de origem exógena, são fatores externos, não são fatores biológicos, não é a falta de um hormônio, não é uma deficiência nutricional, não é um problema de algum órgão, mas de fatores externos, devido a perdas, a ressentimentos, a dificuldades, a pressões que a pessoa sofreu e não conseguiu superá-las com êxito. Então, pessoas, por exemplo, se você tem uma tendência à depressão, se você está em depressão, eu peço que você faça uma autoavaliação. E é 95% de chance, de possibilidade de que você possa olhar para trás, fazendo uma avaliação e entender e descobrir que se trata de ressentimentos, de amargura. Eu conheço pessoas que estão prostradas. Como pastor, nesses
últimos 7 anos e meio aqui em Formiga, eu tenho aconselhado e conversado com várias pessoas, com muitas pessoas, e o nível de depressão é altíssimo, é alarmante. Eu tenho visto pessoas prostradas de fato na cama por causa de depressão, de rancor, de amargura. Tenho visto pessoas sofrendo, se dopando com calmantes. Com uma senhora, há anos atrás, eu conversei com uma senhora que estava extremamente dopada, depressiva, angustiada, aflita, e conversando para saber onde tudo começou. Até a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Nós fomos buscando aí na história no passado, e ela estava sofrendo há mais de 40 anos. O caso, na época, já eram 40 anos de sofrimento, porque ela não conseguiu perdoar o seu cônjuge. Coisas horríveis aconteceram no passado, horríveis mesmo. No entanto, ela não conseguiu seguir em frente. Ela ficou presa numa gaiola emocional. E ela é a única que pode se libertar. Mas ela tem que desejar e tem que liberar o perdão. Ressentimento. Conversando com outras pessoas, eu pude ver, eu tenho até aqui alguns relatos, pessoas, por exemplo, que estavam com falta de ar, com dor no peito, com sentimento de que vai morrer, fazia toda sorte de exames e buscava descobrir a origem, se tinha problema cardíaco, se era coração, se tinha algum problema oculto. E nada era encontrado, porque se tratava de razões ou de motivos, de fatores emocionais. Há pessoas com dificuldade de perdoar. Uma pessoa que tem dificuldade de perdoar sofre, tem um estresse altíssimo, muito elevado. Isso produz muitas toxinas. O seu corpo fica intoxicado pela sua falta de perdão. Eu conheço casais que um cônjuge tem facilidade para perdoar e o outro não tem facilidade para perdoar. E é notório, assim, fica muito claro a qualidade de vida de quem tem facilidade de perdoar e de quem não tem capacidade de perdoar, ou melhor, não quer e não optou por perdoar pessoas, por trabalhar o processo de perdão. Eu conheço alguns casais, não muitos, mas uns que perdoam muito fácil e o outro não perdoa muito fácil. E é triste, é muito triste ver isso, porque Deus não deseja isso para nós. Por isso Jesus disse, perdoe, perdoe. Se necessário for, num dia só, 70 vezes 7, a mesma pessoa pelo mesmo pecado. Por quê? Porque quem é abençoado é você. Temos casos, por exemplo, de pessoas trancadas no quarto, não quer sair do quarto porque tem dificuldade de perdoar. Pessoas que estão se prostrando, pessoas que estão desejando suicídio. Eu estou falando de casos assim, que eu estou lembrando das pessoas agora, porque estavam com dificuldade de perdoar. E aí, desses casos, alguns deles, pessoas que decidiram perdoar, melhoraram, se recomporam, nem pareciam mais a mesma pessoa. Por quê? Porque perdoaram, aprenderam a perdoar. E foi um processo. Não foi da noite para o dia. Às vezes, para perdoar alguém, demora meses. Para alguns até alguns anos para perdoar. E quando eu sei que eu perdoei uma pessoa? Quando você lembra da pessoa, você lembra também daquilo que aconteceu e não dói. E não ressente. É fácil, é só, talvez você deva ter uma cicatriz. Eu tenho uma pequena cicatriz aqui. Eu me lembro que eu cortei com uma faca e tive que dar um ponto. Eu me lembro exatamente. Eu olho aqui também, eu me lembro quando eu caí de um pé de amora, que era adolescente. Estava lá em cima, o galho foi quebrando e eu fui quebrando os galhos embaixo até cair no chão. E deu uma pequena mancha aqui. Eu me lembro desses dois incidentes, mas eu não sinto dor quando lembro. Eu sei o que aconteceu, ou seja, perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer, porque isso seria amnésia. E nós não sofremos de amnésia, não queremos isso. É você lembrar do que aconteceu e não sentir a dor. Você vai olhar para a cicatriz, talvez você, mãe, talvez passou por uma cesárea. E você olha para aquela cicatriz, para aquela marquinha, lembra do que aconteceu, mas não ressente a dor ou aquele momento.
quando você perdoa alguém, você fala, pastor, então está difícil. Porque eu lembro da pessoa, eu falo que perdoei, mas vem um sentimento ruim, ou uma dificuldade, uma angústia, encontro a pessoa na rua, eu lembro da pessoa, como é que eu começo a tirar? Através da oração. Mas que tipo de oração? Para cair fogo do céu sobre a pessoa? Não. Pedindo bênção sobre a vida da pessoa. Deus abençoe essa pessoa, abençoe a sua família, abençoe no seu trabalho. Senhor, que ele possa se aproximar de Jesus Cristo, que ele possa conhecer a verdade. O abençoe. Aquilo que você oferece, aquilo que você propõe, aquilo que você semeia, é aquilo que você vai receber. É a questão da lei do retorno. Quando a pessoa perdoa, ela fica menos nervosa, melhora a sua saúde em todos os sentidos, até o sono da pessoa é outro. Ajuda-lhe a perdoar a si mesmo ou a si mesma, pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Com certeza, sua saúde é outra. Uma pessoa que não perdoa, rancorosa, ela facilmente fica enferma, facilmente fica debilitada, fica doente. Pode fortalecer também o seu relacionamento depois de uma traição, por exemplo. Se você consegue perdoar, trabalha o processo de perdão para retomar, apesar das dificuldades, mas é o caminho. É capaz de diminuir a pressão arterial, até questão de AVC, de infartos. Muitas coisas acontecem, tem estudos falando sobre isso, que o número de pessoas, um número percentual de pessoas que infartam e que estão sofrendo um estresse muito grande, que estão guardando rancor no coração, é altíssimo, passa de 60% a 65%, acho que 65% na última pesquisa. Porque pessoas estão amarguradas. E quem perdoa pode se proteger do estresse também a longo prazo. Uma pessoa estressada com um nível grande de adrenalina no corpo vai se tornando uma toxina, vai te prejudicando. Seu corpo não foi feito para isso. E o seu corpo reage. Algumas pessoas têm crise alérgica mesmo, têm dores de cabeça muito fortes, há dores, uma tensão, a pessoa está nervosa, a pessoa começa a estragar os dentes dormindo. Acho que isso se chama bruxismo, se não estiver equivocado. A pessoa fica ali com seus dentes e tem problemas na arcada dentária por causa de nervosismo. Ao ver os dentes da pessoa, dá para saber se é uma pessoa nervosa, uma pessoa com dificuldade, ansiosa. Essa pessoa ela pode estar com muita dificuldade de perdoar o próximo por algum rancor, por algo que lhe aconteceu. E, de fato, perturba. Quando não perdoamos os outros, nos colocamos em uma escravidão mental, emocional e física. A pessoa que nos feriu pode nos colocar em uma gaiola, mas somos os únicos que podemos nos libertar. E para isso eu convido os irmãos a abrirem Mateus 18. Mateus 18 conta-nos uma história. O Senhor Jesus sempre com parábolas, e aqui ele fala sobre o perdão mais uma vez. A partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Eu tenho aqui um dado que encontrei que esses 10.000 talentos seria algo em torno de 25 milhões de dólares. Seria algo realmente muito grande, um valor altíssimo para qualquer um pagar, principalmente naquela época. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves.
Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Só para ter uma observação, esses 100 dinheiros são 100 denários. Um denário é o valor de trabalho de um dia de um trabalhador comum daquela época. Então, não dava para comparar 25 milhões de dólares com talvez, agora não sei exatamente quanto, mas depende do valor. Colocamos aí talvez 3 mil reais ou algo parecido. Não dá para comparar. E ele deveria ter agido da mesma forma que o seu senhor. Ele poderia tê-lo perdoado. Afinal de contas, ele acabou de ser perdoado de uma dívida altíssima. Mas ele não agiu da mesma maneira. E o que aconteceu? Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Circule essa palavra, sublinhe a destaque. E o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, Deus ele nos perdoa de todos os nossos pecados. São muitos pecados, desde o início, desde o nosso nascimento até agora, e os pecados que vamos pecar depois. Amanhã, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa dos pecados de ontem, de hoje e até os de amanhã. E ele está dizendo o seguinte: olha, da mesma maneira que eu perdoei-lhe os seus pecados, você também deveria perdoar o seu próximo. Porque o seu próximo, as ofensas dele, não tem como compará-las com a quantidade de ofensas que você me ofendeu. E como você não quer perdoar o seu próximo por esses 100 denários, eu vou lhe entregar aos atormentadores. Algumas Bíblias dizem aos verdugos, são carrascos, são pessoas que eram pagas para torturarem, para afligirem os presos, para que pudessem penar. Por isso o nome penitenciário, para a pessoa penar. E aqui diz que seja entregue aos atormentadores. Uma pessoa, quando ela não perdoa, ela não tem sossego. Eu não sei quais seriam esses atormentadores. Não posso dizer que são demônios, mas talvez até sejam. Mas Deus coloca na pessoa tormento. É de Deus até você perdoar. Quando você perdoar, você é liberto. E termino com Hebreus capítulo 12, 15, que endossa o que já lemos aqui em Mateus. Porque diz, Mateus 12, 15... Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Uma pessoa que permite que a amargura tome conta, ela então brota e ela vai alcançando lugares mais profundos na nossa vida e ela vai ficando cada vez mais forte. E a Bíblia diz que ela perturba. Eu vejo pessoas extremamente conturbadas, porque não conseguem dar o perdão, porque não querem, porque decidiram não perdoar. Acha que essas pessoas não merecem. Eu pergunto, você e eu merecemos? Nós merecemos o perdão de Deus? Por isso é graça. E da mesma forma que nós não merecemos e recebemos o perdão, nós devemos também perdoar aqueles que têm nos ofendido. E Deus irá nos abençoar. Estaremos livres. O meu perdão não significa impunidade para o meu algoz, não significa impunidade para o meu agressor. Significa apenas que eu entendo a minha condição e entrego para Deus, o justo juiz, para poder julgá-lo. Porque não é minha responsabilidade, não é competência minha. Eu sou apenas um filho perdoado,
e roguei perdão ao Pai e Ele me perdoou. E Ele me disse que eu devo perdoar os outros, da mesma forma que Ele já me perdoou em Jesus Cristo. O maior beneficiado é quem concede o perdão. Grave isso. O maior beneficiado é quem concede, é quem libera o perdão. A concessão do perdão faz tão bem para as pessoas que através dessa atitude começam a se compreenderem, a se perdoarem e a se curarem. Eu pergunto, você tem desfrutado o perdão de Deus? Você tem liberado o perdão ao próximo? Ou ainda você se mantém cativo, preso pela dureza do seu coração? O seu coração duro faz com que você sofra, que você tome o veneno que você gostaria que eles tomassem. Precisamos sim ter o coração de Deus, o coração do Senhor e sermos obedientes, perdoando o próximo, se necessário for, 70 vezes 7 no mesmo dia. Vamos orar. Pai amado, eu rogo em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a perdoar, que todos nós venhamos a perdoar ao próximo, a perdoar a nós mesmos e também a rogarmos o perdão ao Senhor. Há poder no perdão e queremos nos apossar, nos apropriar desse poder. Ó Deus, se há alguém neste momento que está com rancor, que está com amargura, que está sofrendo fisicamente, está perturbado emocionalmente, quebrou sua comunhão com Deus porque não consegue perdoar. Ó Deus, eu sei de moças, agora já senhoras, que quando jovens, quando crianças foram abusadas e depois tiveram que aprender a perdoar os seus abusadores. Porque enquanto não perdoaram, tiveram problemas, até que os levaram para o casamento. E o casamento foi prejudicado, porque não conseguiram perdoar. Mas eu peço que a bondade do Senhor, a graça do Senhor seja com todos nós e que nós prossigamos e não nos cansemos de fazer o bem. E neste caso, fazer o bem é perdoar a quem nos tem ofendido. Ó Deus, por favor, é o que eu peço, encarecidamente, no nome do Senhor Jesus. Amém.